programa do dia 6 de maio, antevéspera do Dia das Mães, que poderá ser comemorado com mais aconchego, mais calor humano esse ano, uma vez que as medidas sanitárias foram mais relaxadas por causa da eficiência das vacinas. Então, vamos começar com algumas noticiazinhas de Petrópolis rápidas, né? A Bauerfest, outra vez, mudou a data. Foi antecipada de 26/8 a 11/9, quer dizer, 26 de agosto a 11 de setembro, para 12 de agosto a 28 de agosto. Por quê? Porque chegaram à conclusão de que agosto é um mês com menos eventos, então seria mais favorável a festa acontecer neste mês. E setembro poderia, inclusive, coincidir com o Rock in Rio, e aí o público poderia ficar mais diversificado com a situação do Rio de Janeiro. Então, agora eu acho que bateram o martelo. De 12 a 28 de agosto, a nossa Bauerfest vai acontecer, inclusive com o Palácio de Cristal pronto. Isso é uma coisa muito boa. Depois, outra coisa que a gente tem que lembrar é que, se a Bauer vai acontecer, a obra da Washington Luiz, que é atribuição do governo do Estado, está andando a passos lentíssimos e ela é indispensável para a festa. As agências dos bancos do Brasil, que ficam na Rua do Imperador, nem falaram ainda em abrir, a Estilo e a outra. Não sei quando vão abrir, nós já estamos a 80 dias das chuvas, né? E nesses 80 dias também ainda não se publicou o edital de licitação para a construção das casas necessárias para sanar o déficit que ficou. Nós temos um déficit de 12 mil casas em locais seguros e habitáveis nessa cidade, né? Já temos um terreno em vista na Mosela, outro em Benfica. Nós temos as casas, os apartamentos da Vicente Rivetti, que são 776, mas esses terrenos comportariam 340 unidades, mas não supre o déficit de 12 mil casas, e nada mais foi falado a respeito. O nosso Cid Moreira, que é habitante de Petrópolis, também está falando nas redes sociais dele da morosidade na limpeza e na recuperação da cidade depois das chuvas. Então, vamos levar tudo isso em consideração e passar as nossas entrevistas. Começando as nossas entrevistas de hoje, vamos nos reportar àquela coluna do Diário de Petrópolis, Resgates Históricos no Centenário da Associação Petropolitana de Letras, que o Dr. Kleber Francisco Alves, que é diretor e primeiro secretário da Associação Petropolitana de Letras, está publicando no Diário mensalmente. Então, dessa vez, a ideia é nós nos reportarmos aos jornalistas que fizeram parte da associação desde a sua fundação, em 1922, até hoje, 2022, comemorando, então, o centenário da APL, né? Então, doutor Kleber, a palavra está com o senhor, para o senhor nos dizer e nos explicar sobre essa trajetória dos jornalistas dentro da academia, porque muita gente pode até levantar a questão, jornalista é literato, mas né? Então, isso nós vamos aí procurar saber direitinho com o senhor qual é essa função e essa explicação. Muito bem, uma satisfação, como sempre, estar aqui com vocês de novo, né? Com o telespectador do programa da Ana Maria Rates, e com essa oportunidade, esse espaço que ela está oferecendo para a nossa Academia Petropolitana de Letras, né? Que, como ela bem disse, começou originariamente como Associação Petropolitana de Ciências e Letras, era até
o nome originário em 1922 era esse, Associação Petropolitana de Ciências e Letras, e que depois, pouco tempo depois, 7 anos depois, adquiriu esse nome definitivo, mas é a mesma entidade, portanto, por isso que nós consideramos que o centenário se celebra em 2022. Então, como já foi explicado, eu estou tendo a honra de novamente participar do programa desta semana para falar um pouquinho sobre a coluna que foi publicada. Na verdade, essa coluna ainda é do mês de abril, o programa já estamos em maio, mas acabou que não deu tempo da gente vir na semana passada, nossas agendas não cruzaram, e a Ana Maria disse que ainda havia interesse, porque foi publicada bem recentemente, foi, na verdade, no dia 19 de abril que foi publicada a coluna. E aí, por quê? Vamos começar primeiro explicando isso, porque em abril, não é, Ana? O dia do jornalista, normalmente poucas pessoas têm consciência de que existe um dia dedicado a comemorar o dia do jornalista. E esse dia é o dia 7 de abril. Por isso é que eu, então, achei que era oportuno, na coluna de abril, focar nos jornalistas. É uma profissão, entre aspas, antiga, mas relativamente nova. Antiga porque a imprensa, a atividade de escrever, opinar, criticar, fiscalizar, ela é bastante antiga, né, na humanidade. Mas como profissão regulamentada, com curso superior, com registros, controles, que é a realidade do momento, é uma profissão relativamente recente. O primeiro curso superior de jornalismo no Brasil surgiu em 1947 apenas, em São Paulo. Portanto, em 1922, quando a nossa associação estava começando, não tinha ninguém com diploma de jornalista, né, Ana? É verdade. Pois é. E aí, quem eram os jornalistas? Quem eram aqueles que escreviam na imprensa? Eram basicamente os advogados, os bacharéis em direito, os formados em direito, e médicos, que eram as profissões, diríamos assim, de nível superior, mais estabelecidas naquele contexto. Então, boa parte dos jornalistas do início do século XIX, quando a academia é fundada, e mesmo do início do século XX, quando a academia é fundada, e mesmo do século XIX, quando o Brasil nasce como pátria, eram bacharéis em direito, ou médicos, ou profissionais dessas áreas. Muitos clérigos também, religiosos, né, que escreviam. E eu, como te explicava, eu acho que é importante começar explicando isso para o telespectador do dia 7 de abril, Ana. Por que essa data, 7 de abril? Perfeito. Né? É uma data que foi estabelecida em 7 de abril de 1931 pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, em homenagem a um jornalista italiano que se radicou no Brasil, que foi o Libero Badaró. E o Libero Badaró era muito crítico, ele tinha um jornal em São Paulo e ele era muito crítico do governo da época, do governo imperial, na época ainda de Dom Pedro I e dos ministros e da sua equipe de governo, e ele acabou sendo assassinado em novembro, me parece, de 1830. E esse episódio do assassinato dele realmente tocou fogo na opinião pública, nos jornalistas e na imprensa, ao ponto de isso gerar uma crise de tal ordem para o governo da época, que no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I resolve abdicar do trono para pacificar o país, já que ele era, naquele contexto, estava no pivô da crise política daquele momento. Então, o dia 7 de abril é uma data histórica da abdicação. Aqui em Petrópolis, nós temos uma rua 7 de abril que evoca exatamente esse acontecimento. Muitos telespectadores talvez não saibam, mas o 7 de abril é a data da abdicação. E exatamente como a morte do Libero Badaró teria sido considerada pelo jornalista como o estupim que acabou resultando na abdicação, essa é a razão pela qual o dia 7 de abril é o dia do jornalista. Curioso isso, né? Interessantíssimo, eu não sabia disso, não. Foi muito bom o senhor lembrar esse fato. Então, para contextualizar, exatamente em 7 de abril de 1908, foi fundada a Associação Brasileira de Imprensa, por um grupo de jovens jornalistas do Rio de Janeiro, então capital federal, e dentre esses fundadores da famosa ABI, né, Ana, que tem uma trajetória na vida política, sabe muito bem o papel que a ABI desempenhou ao longo desses últimos 100 anos no Brasil, de luta pela democracia, pelas liberdades. E entre os fundadores da ABI estava um petropolitano, que era o Carlos Maú. Era um jovem brilhante, talentoso para a arte da escrita,
E ele, muito jovenzinho, antes de completar 20 anos, ele é da Mosela, nasceu nas Pedras Brancas, e ele, então, vai para o Rio de Janeiro tentar a vida, depois que estudou aqui no Colégio São Vicente, na época, ainda quando o Colégio São Vicente funcionava no prédio do Palácio Imperial, né, que o Colégio São Vicente dos Padres Lazaristas começou lá, e aí ele vai para o Rio de Janeiro e começa a se destacar na imprensa, e ele, então, tem esse mérito de ser um dos fundadores da ABI. E eu vou falar sobre o Carlos Maú daqui a pouquinho, sobre ele. Mas o que eu quero dizer, como a Ana começou pontuando, a maioria das agremiações literárias, isso aconteceu também com a Academia Brasileira de Letras, elas têm uma tradição, na sua origem, o protagonismo dos jornalistas foi muito grande, porque, dentre as profissões, é aquela que mais, diríamos assim, lida, né? O instrumento de trabalho do jornalista é a língua, sobretudo o jornalista que trabalha na imprensa escrita, que precisa ter um esmero na produção de textos, clareza, criatividade. Também os outros jornalistas lidam com a comunicação, com a palavra, né? Então, por isso, de fato, a maioria das academias, na coluna eu menciono que em 1997, quando a Academia Brasileira de Letras fez 100 anos, foi proferida uma palestra por um grande jornalista que era membro da Academia Brasileira, lembrando exatamente dos jornalistas que fizeram trajetória na ABL. E, de alguma maneira, então, a gente está fazendo a mesma coisa com a nossa Academia Petropolitana. De modo que, dentre os fundadores, eu destaco, né, nós temos umas imagens que vão ser exibidas para o telespectador, a figura do Álvaro Machado. Álvaro Machado foi um dos fundadores da Academia, em 1922. Ele era jornalista, redator da Tribuna de Petrópolis na época, e o Descranholi, que foi assim, o líder, né, que foi o elemento agregador para a ideia de criar uma associação literária em Petrópolis, recebeu uma cartinha do Joaquim Eleodoro, pai do nosso confrade Joaquim Eloy dos Santos, com a sugestão de se criar uma academia, uma associação literária em Petrópolis. Então, eles pedem ao Álvaro Machado se ele não publicava aquilo na Tribuna de Petrópolis para ver se aquilo ia gerar algum tipo de reação, receptividade. E aquela cartinha, diríamos assim, é a certidão de nascimento da ideia para, alguns dias depois, eles se reunirem, 3 de agosto de 1922, para começar as atividades e fundar a academia. Não sei se você quer fazer algum comentário, alguma pergunta, Ana? Não, eu queria que o senhor continuasse. Está muito bom, está muito bom, estou adorando. Estou aprendendo aqui. Padrão, então, o Álvaro Machado é um dos fundadores e ele foi titular da cadeira número 38 da Academia, que teve como patrono o poeta Casimiro de Abreu, um poeta do estado do Rio de Janeiro, e ele, até hoje, é lembrado na história de Petrópolis, que é uma rua ali no bairro São Sebastião, no Indaiá, que é a Rua Álvaro Machado, exatamente em homenagem a esse jornalista. Muitas pessoas não sabem quem foi Álvaro Machado, por que a rua tem esse nome. Ele era jornalista na Tribuna de Petrópolis na época. O próprio fundador da Tribuna de Petrópolis, a Tribuna de Petrópolis foi fundada em 1902, era o coronel Arthur Alves Barbosa, que também foi um dos que fundou a Academia de Letras, estava no grupo dos fundadores. O Arthur Alves Barbosa já era um político, tinha sido vereador, foi presidente da Câmara, antes de existir o cargo de prefeito, portanto, como presidente da Câmara, era o encarregado de administrar a cidade. Eu já foquei a biografia do Arthur Alves Barbosa naquela coluna sobre a qual a gente falou aqui dos parlamentares, a história dos parlamentares, né? Então, por isso que eu não carreguei tanto, não falei tanto do Arthur agora na coluna, mas ele era um dos fundadores da academia e foi ele que fundou, em 1902, a Tribuna de Petrópolis. Também o jornalista Álvaro Moraes, que trabalhava na Tribuna nessa época. Logo nesses primeiros anos, nós tivemos 2 outras figuras importantes, como o Antero Palma, um escritor famoso, importante, que era jornalista, e também o jornalista Armando Martins. Mas, para a gente avançar, o nosso tempo aqui é curto, né? A gente ainda conversou, hoje o tema talvez não tenha muito o que dizer, mas está se esticando mas aqui. Tem, sim. Pois é. Então, a coluna, eu decidi focar em 3 personagens, Ana. O primeiro deles, então, eu volto exatamente o Carlos Maú, né? Aquele que eu disse que era das Pedras Brancas, lá na Mosela, e que, jovenzinho, foi para o Rio de Janeiro tentar a vida.
e eu diria que o Carlos Maú é o jornalista de maior projeção da história de Petrópolis. Ele fez carreira de sucesso no Rio de Janeiro, capital federal, e ele foi não fundador. O Carlos Maú não fundou a academia, porque na época da fundação ele estava totalmente envolvido profissionalmente no Rio de Janeiro, né, já com uma carreira consolidada, mas ele, com os laços que tinha com Petrópolis, logo que houve ocasião, foi eleito membro da Academia Petropolitana de Letras, né, foi titular da cadeira 39, cujo patrono é o padre José Benedito Moreira. Então, ele é um descendente de colonos germânicos, nasceu em 2 de setembro de 1887, né, como eu disse, estudou no Colégio São Vicente de Paula, depois foi para o Rio de Janeiro, e logo se dedicou à literatura e à imprensa. Ele é autor, Ana, a gente em Petrópolis pouco conhece o Carlos Maú, por isso que eu acho que é importante, né? Nós vamos também compartilhar aí algumas imagens para que o telespectador possa conhecer quem foi essa figura, mas ele escreveu mais de 60 livros, né? Então, era um autor realmente muito prolixo, muito produtivo, né? E era um poeta de grande qualidade, chegou a ser indicado para ser membro da Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu em praticamente todos os grandes jornais e revistas do Rio de Janeiro até o seu falecimento, que ocorreu em 1974. Em 1974, quando ele faleceu, eu acho que o Paulo Ratz estava no governo em 74, não, né? Foi um pouquinho depois que ele assumiu. Acho que tá. Então, não sei se você se lembrará desse episódio, mas um pouco antes do falecimento dele, foi inaugurado lá na Mosela um monumento, um busto, né, uma erma, em homenagem ao Carlos Maú, coisa que é rara de acontecer. Normalmente, esses monumentos são inaugurados depois da morte da pessoa, para honrar pessoas mortas. Ele era tão importante que mereceu da cidade a ereção de um monumento, de uma estátua dele em praça pública, lá na Mosela, está lá até hoje, embora mal cuidada, né, chamam a atenção aí dos órgãos públicos para dar uma caprichada lá no monumento do Carlos Maú, mas ele recebeu essa homenagem. Ele foi membro da nossa Academia Petropolitana de Letras, foi membro da Academia Fluminense de Letras, que é a Academia de Letras Estadual, cuja sede é Niterói, da qual eu tenho a honra de ser membro também. Você, eu acho que esteve lá na minha posse em Niterói, Estive, não foi? Me honrou lá com a sua presença, e ele foi membro também da Academia Carioca de Letras. Um episódio, para concluir a fala sobre o Carlos Maú, ele era autor também de peças de teatro, e ele escreveu uma peça de teatro adaptada da peça clássica Antígona, de Sófocles, né, da Grécia, e essa peça foi levada num palco em praça pública, no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, e atraiu mais de 100 mil espectadores, ou seja, um inequívoco e estrondoso sucesso de público, né? Então, era uma pessoa muito popular nas primeiras décadas do século XX. O segundo homenageado que eu destaquei já é mais recente. Você certamente deve ter conhecido bastante, que foi o jornalista Alcindo Gomes. O Alcindo Gomes foi diretor do Jornal de Petrópolis por mais de 20 anos, na época em que o Jornal de Petrópolis era o mais importante jornal da cidade, o mais lido, de maior circulação, né? Então, ele, por 20 anos, foi o diretor do Jornal de Petrópolis, e depois ele acabou a carreira dele como diretor-geral da Tribuna de Petrópolis, em 1972. E exatamente em 1968, um pouquinho antes dele ser contratado e trabalhar na Tribuna de Petrópolis, ele foi eleito para a Academia Petropolitana de Letras e chegou a ser presidente da nossa academia no biênio de 1976 e 77, né? E o Jornal de Petrópolis, ele como editor e diretor do Jornal de Petrópolis, ele atraía grandes personalidades do Brasil. Nós temos uma foto para compartilhar aí com os telespectadores, ele recebendo na redação do Jornal de Petrópolis o então candidato a presidente da República, Juscelino Kubitschek, com o então candidato a governador do estado, Roberto Silveira, que acabaram ambos eleitos. São figuras muito importantes na história do nosso estado e do nosso país, né? E, para concluir a nossa coluna de hoje, um jornalista mais recente, este já trabalhou no Diário de Petrópolis, o jornal que hoje abriga a nossa coluna, o único jornal que Petrópolis ainda mantém impresso, né, no papel, porque esses tempos aí de comunicação digital
todos os meios de comunicação estão se tornando apenas digital, que eu acho uma pena, pessoalmente falando, e esse jornalista, então, é o Marim de Toledo Melquíades. O Marim também foi editor do Diário de Petrópolis por mais de 20 anos, ele era mineiro de Juiz de Fora, estudou, ele já é um jornalista profissional, os outros não tinham diploma, como eu disse, o curso de jornalismo começou na década de 40, então o Marim já foi alguém que fez jornalismo por profissão, cursou uma faculdade de comunicação social e fez uma carreira brilhante no jornalismo, inicialmente em Juiz de Fora, até vir para Petrópolis. Aqui ele criou um monte de jornais corporativos, né? Assim, Jornal da Sociedade Médica, Boletim da ACIRP, Jornal do Petrô, do Petropolitano, né? Jornal do Pescador, ele era um grande pescador, tinha o hobby da pescaria, e ele foi eleito para a nossa academia exatamente em 2009, tomou posse da cadeira número 30, mas ele acabou falecendo precocemente em abril de 2011, ficou aí menos de 2 anos como titular da academia, mas deixou a sua marca também, é um jornalista dessa leva mais recente, né? Teria muito o que falar dos atuais, mas como a coluna é resgate histórico, né, a gente está falando dos antigos. Atualmente nós temos muitos jornalistas, pessoas que escrevem na imprensa, porque essa é uma tradição. Raramente um acadêmico passa a sua vida toda sem mandar um artigo. Eu mesmo estou escrevendo no Diário de Petrópolis. Eu não sou jornalista, mas a gente, né, publica coisas em jornais. Então, há essa forte integração entre as academias e o jornalismo. Eu acho que era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, atualmente, a gente tem a Carolina de Freitas, né, que é vamos dizer assim, a mascote hoje da Associação Brasileira Petropolitana de Letras, né, que ingressou há pouco tempo, né, doutor? Exatamente. Na verdade, ela foi eleita, mas ainda nem tomou posse. A posse dela está marcada, não sei a data exatamente, a gente pode divulgar aqui mais adiante, mas acho que agora é para junho, eu quero crer. A Carolina realmente é um fenômeno, né, uma jovem dessa geração, ou seja, alguém que é formada em jornalismo, ela muito jovem, saiu do ensino médio direto para a faculdade de jornalismo e se destacou ainda como estudante de jornalismo, com colunas memoráveis, originariamente na Tribuna, na fase em que a Tribuna ainda era impressa, até 2 anos, 3 anos atrás, e essas colunas dela sobre a história do comércio de Petrópolis tocaram a cidade, não é? E acabaram virando um livro sobre a história do comércio, e esse livro, então, credenciou-a para ser eleita para a nossa academia, vários acadêmicos perceberam que era um talento, então ela bem representa, acho que você foi muito feliz de lembrar da Carolina de Freitas, que bem representa os jornalistas de hoje na academia, e é o futuro da academia. A Carolina é muito jovem, muitas décadas ainda ela estará dando seguimento, levando o bastão adiante desse legado dos jornalistas da nossa academia. E desses 3 antigos que o senhor falou, eu me lembro, assim, vamos dizer assim, da contemporaneidade que eu tive com o Alcindo Gomes, né? Eu imagino. E naquele tempo em que o Paulo foi prefeito e tudo, ele tinha uma atuação bastante produtiva na cidade. O Alcindo estava em todas, como se diz, né? Ele era uma pessoa de uma presença extraordinária na vida social e na vida cultural da cidade, e na vida política também, né? Porque ele, inclusive, era um bom articulador político e avaliava muito bem as posturas e as personalidades da política. Então, eu me lembro que foi uma pessoa que marcou muito essa questão do jornalismo em Petrópolis, né? Perfeito, exatamente. Eu não o conheci, né? Mas desse passado, diríamos assim, relativamente mais recente, eu quero crer que tenha sido, sim, uma figura marcante na história do jornalismo de Petrópolis, né? Como eu disse, o Maú, ele ultrapassou as fronteiras de Petrópolis, inclusive o destaque dele não foi... Ele escreveu em praticamente todos os jornais de Petrópolis, mas ele era funcionário, empregado mesmo, né? Por exemplo, ele terminou a carreira dele como jornalista do jornal O Dia, que na década de 70, quando ele faleceu, era um jornal muito difundido no estado do Rio de Janeiro, né? E então ele teve essa projeção. O Alcindo, com essa atuação marcante na imprensa petropolitana, e, como você bem colocou, na vida social petropolitana, na vida, me parece, associativa também, eu não sei se era de Rotary, alguma coisa assim. De tudo, ele fazia parte de todas as associações, estava em todas.
Pois é, de clube de serviço. O Marim já era uma pessoa mais discreta nesse aspecto, ele não era uma pessoa de vida social tão intensa, ele era um jornalista mais técnico, né? Ele era a alma do Diário de Petrópolis, não à toa que era o editor, mas era uma pessoa muito competente e que produzia e atuava muito, não só no Diário de Petrópolis, mas também, como eu disse, como contratado de assessoria de imprensa. Ele também, não sei se chegou a ser o chefe da comunicação, da assessoria de comunicação da prefeitura, num dos governos, não sei se foi no governo do Leandro Sampaio, algum dos governos de umas 2 décadas atrás, né? Mas foi uma figura também muito importante que ficou pouquinho tempo na academia porque faleceu precocemente. Muito bem, doutor Kleber. E a próxima coluna, nós vamos abordar que tipo de personalidade? Então, cenas do próximo capítulo. Nós estamos entrando agora no mês de maio, Ana, e eu tenho procurado sempre correlacionar alguma, se possível, né, como a gente fez em março com o Dia da Mulher, e agora em abril o Dia do Jornalista. No mês de maio, no dia 19 próximo, agora nós vamos comemorar o Dia do Jurista, que é o dia do patrono dos juristas, que é Santo Ivo, um santo francês. E aí eu estou finalizando a coluna, vai ser sobre a história dos juristas na Academia de Letras. Então, nós vamos ter muitos aí, né? Tem. Aí nós vamos ter grandes personalidades para debater. Não é isso, doutor Kleber? Com certeza, com certeza. Tá bom, então eu espero o senhor no próximo mês, que não, nesse mês ainda, depois do dia 19, né? Vamos ver se dá para a gente ainda encaixar a coluna em maio, senão a gente joga para comecinho de junho, tá bom? Esse mês é mais longo, tem 31 dias, eu acho que vai dar certo. Pode ser, tá bom? Mês passado teve carnaval, teve feriado, teve isso, muito teve aquilo. feriado, foi uma confusão louca. Mas muito obrigada, doutor Kleber. Então, até o próximo programa com os juristas na academia. Não é isso? Muito Exatamente. Obrigada, doutor Kleber. Foi um prazer. Obrigado. Vamos conversar agora com Camila Martins de Oliveira, que é supervisora de matrículas da Universidade Estácio de Sá. E ela vai nos falar rapidamente sobre esse mega vestibular que eles estão pretendendo fazer lá e quais são as tendências para as profissões e para os negócios atualmente nos cursos que ela está vendo em relação às matrículas. Então, Camila, boa tarde, muito obrigada por estar aqui conosco, a palavra está com você. Então, sobre as tendências assim, do mercado, né, hoje a gente está em alta, voltado muito para a gestão de pessoas, de processos, da tecnologia, inclusões, compras no mercado digital, por exemplo, marketing digital, e-commerce. Hoje esses cursos assim, eles vão vir muito em alta, devido, né, ao momento que a gente passou aí de pandemia, a reestruturação de rotina que a gente teve pós-pandemia, e além dos cursos de psicologia, enfermagem, engenharia, então são os cursos que continuam tendo tendência aí para o próximo semestre e para os próximos anos, né? E com isso, a Estácio está lançando mais um mega vestibular, é o nosso primeiro para esse semestre, e hoje a gente está oferecendo desconto de até 60% de desconto para o curso todo. Então, o candidato que se inscrever para as provas no dia 6 e 7 de maio vai garantir até 60% de desconto, dependendo da modalidade escolhida, podendo ter até mais 10% adicionais, tá? As inscrições podem ser feitas através do nosso WhatsApp, 99207-5199. Repete. Repete, 99207-5199. Vai entrar em contato comigo através do WhatsApp, né? E eu passo todas as outras informações, se você quer fazer a prova online, se você prefere simplesmente se inscrever através da sua nota do Enem, você pode entrar através do ingresso simplificado, onde você não precisa realizar uma prova de vestibular. Então, são uma das vantagens que a gente tem hoje para esse mega vestibular. E tem custo esse vestibular? Não, o vestibular ele é 100% gratuito, a inscrição no vestibular também é sem custos, tá?
Então, a prova é gratuita, você não paga para se inscrever, a gente realiza a sua inscrição, você faz a sua prova online ou aqui na unidade. E aí você dá todas as informações no momento em que a pessoa entrar no seu WhatsApp para se inscrever, né? Isso, pode me chamar no WhatsApp, que eu já estou aqui online, esperando para poder tirar todas as dúvidas, e aí eu passo tudo por lá, o que precisa, os dados, as informações, e qual é a melhor opção de estar realizando essa prova aqui junto com a gente. Tá bom, Camila. Então, eu agradeço muito a sua participação e as informações que você nos forneceu, e espero que o vestibular tenha bastante adesão, seja um sucesso, porque é importante para a cidade, né? Essa diversidade de cursos que a Estácio está promovendo, não é isso? Sim, além desses cursos de tendência, né, a gente tem medicina veterinária, tem administração, tem direito, tem arquitetura, são cursos presenciais aqui na unidade, todos eles contam com laboratórios, e aí, se preferir, pode vir aqui na unidade, a gente agenda um horário, faz uma visita, conhece a nossa estrutura, né, e vê aí o que o candidato mais se identifica. Então, quer dizer que a gente, nesse vestibular agora do fim de semana, não tem vestibular para esses cursos que você falou agora, né? É só para os outros que você tinha nominado primeiro, não é isso? Não, são todos os cursos, para qualquer curso que o candidato escolher, tanto na modalidade presencial ou nos cursos digitais. Então, quer dizer, por exemplo, veterinária, essa coisa toda, pode entrar também nesse vestibular, né? Todos os nossos cursos com até 60% de desconto. Tá bom, Camila. Então, acho que agora ficou bastante claro. Muito obrigada. Desejo sucesso para vocês, tá bom? Obrigada. Dúvidas aí, gente? Só mandar uma mensagem que a gente está aqui pronto para poder ajudar. Tá bom, um abraço. Tchau. Obrigada. Vamos conversar agora com o doutor Pedro Paulo Azevedo sobre um projeto que eu acho que é fantástico, interessantíssimo para a cultura petropolitana e que se chama Circuito Cultural de Petrópolis, um olhar sobre a cidade. Então, várias entidades estão fazendo parte desse circuito, e eu queria que o doutor Pedro Paulo falasse sobre tudo isso. Como é que se montou esse consórcio, vamos dizer assim, esse consórcio natural, né, dessas entidades, a Casa da Cidadania, os museus, o CAU, né? E quais são os eventos que, de certa forma, estão fazendo parte desse projeto? Porque eu sei que vai haver um projeto agora no Centro Amoroso Lima, do qual você vai participar com o Leonardo Boff. Então, eu queria especificamente que você falasse sobre esse evento, inclusive dando tempo, dia, horário, duração, como se faz para participar, todas as informações necessárias, porque eu acho que essa mesa vai ser interessantíssima. Mas queria fazer com você uma visão geral do todo desse projeto, um olhar sobre a cidade de Petrópolis, tá bom? Perfeito. Então, a palavra está com você, Pedro Paulo. Muito obrigada, sim. Muito obrigada. Eu é que, mais uma vez, agradeço de estar novamente aqui com você no seu programa, não é? E é interessante que o que me traz de volta foi exatamente a questão da cultura. Não sei se você está lembrado que eu disse a você que a cultura é um dos nossos maiores bastiões para que a gente pudesse enfrentar o estado desolador que enfrentamos ainda, porque isso está acontecendo, né, do estado sanitário que atingiu o mundo todo, né, essa pandemia, o processo de brutalização, né, que a gente assiste quando são ignoradas as normas mais elementares, né, da cidadania, da convivialidade, enfim, democráticas, e, em particular, a tragédia que se abateu sobre a cidade de Petrópolis, né, ceifando milhares de vidas e machucando muito, né, a nossa própria arquitetura física e moral, vamos dizer assim, né?
Então, você vê que é a palavra cultura que me traz de volta, porque a cultura continua, na minha leitura, sendo uma das grandes ferramentas de enfrentamento desses aspectos mortíferos, Ana, que a gente tem visto por aí. Não sei se você está lembrada que eu tinha falado isso com você. Eu tô perfeitamente lembrada e eu acho que é muito procedente você fazer essa reflexão, porque eu vi um link, que eu não sei nem se é verdade ou não, mas eu acredito que seja, de um membro do Ministério da Cultura falando sobre um evento sobre a cultura das armas, que vai ser um evento que o Ministério vai agora promover. Porque, não falando da cultura das armas no sentido do confronto pessoal, mas do armamento das instituições para a defesa do país. Eu achei uma coisa tão louca, uma pessoa do Ministério da Cultura fazendo esse tipo de colocação, que eu queria que você falasse um pouco também desse contraponto nosso, do que nós pretendemos de cultura, que não seja isso, não é? Exato, O que para nós é cultura, meu Deus! Isso, Ana. Isso mostra bem o estado de demência ou de psicopatia que chegou às esferas de poder, né? E isso me lembra uma passagem que me foi contada quando o Pablo Neruda volta ao Chile depois do estado de exceção e que, ao chegar no aeroporto, na alfândega, a autoridade lá pergunta se ele estava armado, né? Se ele estava armado. Ao que ele responde que sim, estou armado. E aí aquela situação toda fica... Então, senhor, por favor, mostre a sua arma. E aí ele abre o paletó e tira a caneta. Então, a gente contrapõe isso exatamente ao escrever, ao ler, ao representar, ao teatro, enfim, à música. E eu acho que o circuito, eu não seria nem a pessoa mais adequada para falar dele, do ponto de vista de um pragmatismo desse encontro, mas posso falar com tranquilidade emocionalmente sobre ele, porque o ACAL, né, o Centro Alceu Moroso Lima para a Liberdade, é um espaço que Petrópolis tem, que conquistou, e que teve, vamos dizer assim, de alguma forma, muito o apoio da Cândido Mendes, da Universidade Cândido Mendes. Com a morte do doutor Alceu recente, do doutor Cândido recentemente, o que acontece? Corre-se o risco da gente ter uma perda de verbas e a manutenção da casa, que reúne um acervo importante. E pessoas como a Maria Helena Rochelas, a Marilda Varejão, enfim, a luta para que a gente continue mantendo, porque seria mais uma perda para Petrópolis a gente ter um espaço cultural fechado. Então, esse encontro com o grande Leonardo, eu posso dizer assim, né, no Centro Alceu, que é uma casa que ele conhece bem e do qual faz parte organicamente de lá, vamos dizer assim, um início maravilhoso. E eu me sinto muito honrado de dividir uma mesa redonda com ele, né? Tive essa oportunidade numa época, muito tempo atrás, jovem, lá no centro, ali no CDH, ali no Clube Lojistas, em que a gente fez lá uma espécie de tribuna do povo. Isso foi, acho que, anos 80, ainda no eflúvio, você que foi uma parlamentar constituinte, sabe o quanto aquilo nos animava. Darcy Ribeiro esteve na cidade prestigiando, e eu tive a honra de estar nessa mesa. Na ocasião, eu presidia o Conselho Municipal de Entorpecentes, e já falava que a cultura era uma ferramenta para o enfrentamento, né? Junto com o Bernardo, enfim, ou seja, que o problema das drogas, como
como, vamos dizer assim, como problema de saúde pública, não podia ser visto do ponto de vista médico-sanitário, tá? Ou jurídico-policial, que era um problema cultural, né? E Petrópolis fez, naquele momento, um avanço muito grande, porque o COMEN tinha uma relação com a Secretaria de Cultura. E eu fui o primeiro presidente, e meio, de certa forma meio único, porque levar adiante essa bandeira é uma coisa complexa. Mas, enfim, mais uma vez eu volto a ter essa honra de dividir uma mesa com o intelectual da envergadura de Leonardo Bobbio. Então, essa mesa vai tratar de um tema que é muito atual e sobre o qual o Leonardo tem se debruçado especificamente, que é habitar a terra, né? Essa questão da habitação e, ao mesmo tempo, falando de qual o caminho para a fraternidade universal. Quando a gente tem essa questão dessa guerra, né, da Rússia com a Ucrânia, quer dizer, uma falta de diálogo, de fraternidade, de maneira harmônica de dirimir os conflitos, que não sejam guerreando, brigando, né? Eu acho que uma mesa com você e com o Leonardo, falando desse tema, tem uma envergadura e uma atualidade extraordinária, né? Me chamou muita atenção assim, o mote da mesa, quer dizer, o assunto da mesa, no momento atual que nós estamos vivendo. Então, eu acho que vai ser assim extraordinário convidar as pessoas, através do programa aqui, para que estejam lá nesse dia, né? Essa mesa que vai acontecer, que dia mesmo, gente? Deixa eu ver. Dia aqui. 13 de maio, sexta-feira dia... que vem, sem ser essa outra. Hã? No dia 13 de maio, 13 de maio, às 18 horas, às 20 horas. De 18 às 20 horas. De 18 às 20 horas, né? Isso. Então, a gente acha que esse convite tem que ser, de certa forma, respondido, né, pelo interesse das pessoas em estarem lá, né? E como é que a gente pode fazer para participar? Centro Alceu Amoroso Lima, Rua Mosela, 289, entrada franca. E como é que a gente não precisa comprar antes? Comprar não, mas adquirir antes nem nada, né? Não. É só não. ir. Que Só nem falava o Vinícius de Moraes, era open house, a casa dele. Entrava quem queria, estava sempre aberta, né? Então, acho que nesse momento as portas da casa de Alceu Amoroso Lima estarão abertas a quem chegar, e eu volto a lembrar que é a Rua Mosela 289, ali bem no início. Bem no começo, quase no comecinho da rua ainda, né? Não é muito lá para cima, não. Não, né? não. Então, Pedro Paulo, fala um pouquinho como é que você está se sentindo em relação a essa mesa. Muito bem. O circuito se chama Um Olhar sobre a Cidade, né? E o tema do Leonardo ele fala sobre o habitar a terra, a despeito de que parece que também ele estaria falando de um novo livro que está para ser lançado, que ele chama, que eu acho o título excelente, é o Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado. Coisas de Leonardo. Esse é um. Então, acredito que ele vai poder falar de ambos os livros, não é? E poder falar sobre isso. Mas eu acho que o que eu posso dizer dentro do recorte que me cabe nesse primeiro momento seria, primeiro, a ideia do nome do circuito, que é um olhar sobre a cidade, tá? Eu diria que nós vamos precisar de algo além disso. Não seria apenas olhar sobre a cidade, mas olhar com a cidade, né? Para ela e com ela, né? Porque quando você olha com, você tem a possibilidade de formar elos empáticos que possam entender o que é o sofrimento da cidade e também as suas esperanças e as suas alegrias, né?
E nesse E as olhar... suas possibilidades também, né, Pedro Paulo? Perfeito, perfeito, as possibilidades. Exatamente. E, na verdade, esse olhar, quando eu falo de olhar com, a gente pode imaginar que uma das coisas que você tem é que, quando você olha, né, é importante saber que tem o olhar e o ser olhado, né? Ou seja, a perspectiva de que quem olha pode também estar sendo olhado que está olhando, né? Perfeito, perfeito. Essa cidade olha que eu estou olhando, né? Ou essas pessoas olham que eu estou olhando. E eu olho e vejo que elas olham que eu estou olhando. Essa perspectiva cria uma outra dimensão da importância do olhar, né? Daí, até eu não sou um conhecedor, mas as passagens de Mateus, que falam daqueles que veem, mas não enxergam, né? Que têm olhos para ver, mas que não enxergam, ou que têm ouvidos para ouvir, mas que não escutam. Então, na verdade, esse olhar que enxerga é o olhar empático, o olhar que realmente pode ver não só os apelos de uma cidade sofrida, mas o que você falou, das possibilidades. Eu gosto dessa expressão que você usou. Pois é, então, quer dizer, você vai se deter nessa questão aí, né? Falando do momento petropolitano, de tanta dor que a gente passou, e, vamos dizer assim, de tanto compromisso, não é, no sentido de tirar a cidade dessa situação. Não é isso, mais ou menos? Exatamente, porque quando, por exemplo, eu não tive ainda, recebi recentemente o miolo da obra do Leonardo, eu não tive a oportunidade de ler o texto, mas porque está tudo muito assim em cima, né? Mas quando ele fala, por exemplo, o habitar a terra, a gente sabe disso porque a gente já conhece que está há muitos anos nessa trilha, né? Claro. Ele tem aquela belíssima parte que, inclusive, fez parte da encíclica do Papa, quando ele fala sobre a Carta da Terra. A gente já conhece a trajetória dele nesse campo, né? A gente pode dizer que não é possível habitar a Terra da maneira como o ser humano está fazendo, ou seja, utilizando a Terra como um artefato de consumo, né? Ou seja, o consumo... Predatoriamente, né? Exatamente. O consumo deixou de ser meio para ser finalidade. Então, a sociedade de consumo, ela é mortífera porque, na verdade, o objetivo dela é o consumo. O consumo sai do lugar de meio para ficar como finalidade. Ora, consumir, resumir com. Ou seja, é uma cultura que a finalidade é desaparecer. Então, isso é extremamente perigoso e está no inconsciente coletivo, e eu digo quase que planetariamente, né, com essa globalização que nos assusta também, né? Então, eu acho que a minha fala pode ser fazendo essa aproximação, mas, sobretudo, quem sabe, cuidando aqui da rua, porque a gente não mora no país. Eu não moro na cidade de Petrópolis, eu moro na rua. Eu moro no bairro. E eu acho que, se a gente tiver esse cuidado na nossa rua, se a gente conseguir cuidar da nossa rua, se a gente cuidar do nosso bairro, certamente a gente está cuidando do planeta, né? Então, eu acho que a minha questão talvez seja ficar ali esperando o que vai sair da voz sábia dele e poder participar, fazendo uma interação dentro dessa perspectiva que é algo de uma sociedade que possa se salvar através de uma perspectiva de autocuidado, né? de perceber que está num rumo que não está nos levando a lugar nenhum, né? De bom, vamos dizer assim. Então, a minha ideia seria apenas, vamos dizer assim, trazer também
uma perspectiva que eu acho importante, que é as questões pulsionais da psicanálise, né? As pulsões amorosas e as pulsões destrutivas. E, como psicanalista, mostrar que o ser humano tem essa pulsão destrutiva e que não adianta a gente negar que isso exista. E quais seriam as estratégias para que a gente possa conter essa briga entre esses dois grandes gigantes, que é Eros e Thanatos. Vai ser muito interessante. Né? Você botou aí, eu acho que um ponto de interrogação para despertar a curiosidade de todo mundo. Acho que todo mundo vai querer saber essas respostas todas que você vai dar lá, não é? Exatamente, Ana. Muito bom. Então, esse vai ser o primeiro evento desse olhar sobre a cidade, né? Porque depois nós vamos ter um outro na Casa da Cidadania, né? Exatamente. Até com Vicente Loureiro. É a Casa de Petrópolis, não é isso? É a Casa de Petrópolis. Isso, que vai ser uma mesa redonda com um arquiteto e urbanista, que é o Vicente Loureiro, né? E um outro arquiteto, Mário Lodeiro. E quem vai fazer a mediação é a Raquel Wider. Tá? Isso seria no dia 27 de maio. Pois é. Então, também mesmo horário, é uma sexta-feira de 18 às 20 horas. Então, olha, eu acho que você vai ter uma boa afluência lá. Maria Helena pode contar com casa cheia. Porque a Maria Helena vai ser mediadora. Ela vai mediar, né, a mesa de vocês. Então, vai ser muito interessante isso, não é? E eu acho que é importante a gente falar dos apoios. Então, nós temos a Curadoria do Patrimônio Cultural e a Universidade Cândido Mendes, a Otala. Tem a UCAM, que é a Associação dos Amigos do Dr. Alceu, a ADA, né? A UCAM é a Universidade Cândido Mendes, a Associação dos Amigos do Dr. Alceu, a ADA, a Editora Vozes e a Associação de Guias de Petrópolis, a AGP. Então, Pedro Paulo, esperamos lhe ver no dia 18, no dia 13, às 18 horas, já até troquei as bolas, no dia 13 de maio agora, às 18 horas, lá no Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade, para essa mesa espetacular do Pedro Paulo de Azevedo com Leonardo Boff, que vai ser um sucesso absoluto, Maria Helena mediando essa mesa, Maria Helena Rochelas, vai ser muito interessante mesmo. Parabéns para vocês, sucesso absoluto, casa cheia, e que o que vocês conseguirem transmitir se transborde em ações concretas. Isso é que é importante, né? Muito obrigado, Ana. Ouvindo isso de você, que sempre foi uma lutadora para que a gente possa ter a cultura constituída, né? Que é a Carta Magna, que reza, por exemplo, toda a inspiração civilizatória. É muito bom ouvir isso de você. Muito obrigado. E foi uma honra, de novo. Obrigada a você, Pedro Paulo, pela sua atenção de sempre dispor de tempo para a gente. Obrigado. Prazer muito grande. Um abraço aos seus ouvintes, aos seus telespectadores. Obrigada, um abraço grande. Terminando o programa de hoje, quero mais uma vez desejar a todas as mães, no domingo, um dia de muita paz, de muita tranquilidade, de muito amor, de muita doação e recepção de carinhos e afetos. E dizer para essas mães o seguinte, que elas tenham um dia de muita luz e muita paz, porque a vida é curta demais para a gente ficar pensando em voltar para trás. E que são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. Então, que o destino de todas as mães seja o melhor possível daqui para frente. Até a próxima semana.